Especial Cine. Então, vamos falar então, já que você ilustrou muito bem aí, você veio trazendo aí a origem das histórias em quadrinhos, que é ao mesmo tempo a origem do desenho, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a arte rupestre, a arte rupestre ela é talvez a mãe de todas as artes ou da linguagem, né? Eu defendo a ideia, Zoilo, de que a linguagem ela precede a própria fala. Eu acredito até que antes a gente estabelecer sistemas de linguagem, isso é uma teoria minha, eu acredito que a expressão, a linguagem, ela vem antes. E você vê isso na pintura rupestre, e eu faço essa analogia com os bebês. Antes dos bebês começarem a estabelecer o primeiro sistema de linguagem, copiando dos pais e tudo, você pode botar ali o lápis na mão deles ali, se eles não levarem na boca, eles daqui a pouco estão rabiscando. E acho que o desenho é isso. O desenho ele é uma linguagem. Ele é aquela história. As pessoas falam: mas é por isso que eu fiz essa provocação na live. Você sabe desenhar? A gente tem que começar a pensar, mas o que é saber desenhar? Porque o desenho ele está na ordem do subjetivo. Se você pensar que desenhar é como tocar guitarra, que está muito voltado para uma coisa mais técnica, mais tecnê, eu acho que a gente não encontra um diálogo aí. O que a gente pode entender é que o ato de desenhar ele está muito voltado para um ethos, né? por uma subjetividade em que você absorve o mundo, né? Você traz do mundo a sua visão de mundo, você mescla ela e você expressa no desenho. O que eu penso a partir disso é que o desenho, você pode aprimorar ele, tudo bem, você pode aprimorar, mas esse aprimoramento ele vai conforme você vai se desenvolvendo na vida. Então o desenho está muito mesclado com a vida, ele está muito mesclado com você. Eu costumo dizer que eu quando eu comecei a ler quadrinhos, me estimulou muito a ter contato com o desenho animado, ter contato com a escrita em si, mas, sobretudo, com o desenho. E o que acontece nesse ponto? É que o desenho, se eu não tivesse parado, porque quando eu desenhava, quando eu comecei a desenhar quadrinhos aqui com os meus amigos da rua, quando você está na infância, você não é carregado de preconceitos. Pelo contrário, você está no seu estado puro de latência, certo? Quando você começa a ganhar uma maturidade, eu vi isso quando eu comecei a dar minhas aulas para o sexto ano, eu sou professor de história de artes visuais. Quando você pega os alunos do sexto ano para começar a retomar o desenho com eles, você vê que existe uma trava muito grande. Por quê? Porque eles já estão carregados do próprio preconceito. Que preconceito seria esse? Eu vou desenhar mais. O desenho do vizinho é mais bonito que o meu. Isso vai criando uma trava em que, às vezes, o sujeito ele vai depois abandonando o desenho, como aconteceu comigo. Eu comecei a desenhar quadrinhos desde a infância para a adolescência, com os meus amigos aqui da rua. Sempre tinha um que desenhava com um desenho muito mais acabado, e a gente, na nossa ideia, a gente achava que aquele desenho era feio. Era bonito e o nosso era feio. E isso meio que eu comecei a me voltar mais para a literatura. Meus planos eram fazer faculdade de letras. Um amigo meu, Ramon, que ele amigo assim, parceirão, ele falou: Júlio, vai fazer arte. Eu falei: mas eu queria fazer letra. Não, você já lê muito, vai ampliar sua visão de mundo. Fui para as artes. Só para finalizar, vou te dar a palavra, eu conheci um professor lá, eu só lembro o primeiro nome dele, Marcos, na faculdade, que ele conseguiu tirar totalmente o meu preconceito em relação ao desenho. Que foi o seguinte: ele pegava, a gente estava no ateliê lá, né? Aí ele começava a botar os objetos no centro,
antes da gente chegar no artístico, às vezes ele trazia, depois que a gente estava mais avançado, ele levava os modelos lá. E os meus desenhos, eu olhava assim, não vou conseguir copiar isso. Porque na escola eu sempre fui ensinado a copiar, e sempre achava que a cópia do desenho tinha que ser verdadeira realidade. Eu falava, eu não vou conseguir fazer isso, não vou fazer isso. O professor, não, você vai tentar, tenta. Ah, mas não vai ficar igual. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, veja bem, se eu quisesse um desenho perfeito, você tiraria uma fotografia. Só que até a fotografia encarregada de questões subjetivas. Desenho, ele me ensinou a proporção, que é a parte técnica do desenho. Ele nem me ensinou a profundidade, ele me ensinou a proporção. Quando eu comecei a situar a figura do meu trabalho no meio da folha, a proporção, eu consegui desenvolver. E era muito curioso isso, Zolio, porque tinha caras lá que chegaram lá já com desenhos muito desenvolvidos. E no final do curso foi muito engraçado. Tinha um amigo meu, colega assim, fechamento lá, que ele fazia desenhos inspirados nos quadrinhos. Ele gostava muito de desenhos dos quadrinhos. E tinha esse meu amigo, que bacana, tinha um outro colega meu que ele desenhava com virtuosidade. Ele pegou os desenhos, botou lá na parede e falou, eu gostei desse, eu não gostei desse. Ele apontou para o outro desenho mais elaborado desse camarada. Ele ficou chateado, pegou o desenho, saiu da sala, abandonou. Aí ele olhou para o meu desenho e falou, eu gostei muito desse teu trabalho. Falei, mas não entendi por quê. Não, esse desenho me diz alguma coisa. Ele nunca me disse o que dizia para ele, mas ele me dizia alguma coisa. Aí ele pegou meu trabalho desse menino que desenhava inspirado em quadrinhos e pediu para expor em uma galeria aí, que ele estava fazendo curadoria, enfim, ele levou os desenhos e tal. Meses depois a gente conseguiu recuperar esses desenhos na gaveta lá do ateliê, que estava escondido, que ele trouxe da galeria e não devolveu não, ficou lá na gaveta lá, eu peguei e trouxe de volta, até hoje aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu levei isso para a sala de aula. Né? Eu trouxe essa prática para a sala de aula e fiz exatamente o que o meu mestre me ensinou. É de desconstruir totalmente esse medo do desenhar. E hoje eu entendo que o desenho, ele não está vinculado à ideia do gênio. Se a gente pega hoje os desenhos do Leonardo da Vinci e vê aqueles trabalhos de renascentistas, que a época exigia, e segundo, para ele chegar àquele ponto, foram anos e anos de prática. Gustave Doré é um exemplo disso. Né? É um bom exemplo disso, porque as pessoas acham que o artista... Leonardo da Vinci tem livros e livros de estudo do que ele fazia, do resultado do desenho dele. Exatamente. O estudo do desenho de Leonardo da Vinci. Para ele chegar à excelência dele ali, demorou anos. Na verdade, ele demorou anos mesmo, porque ele começou novo. Né? Exatamente. Quando ele chegou a velhice, que ele chegou à excelência. Exatamente. Inclusive, diz as más línguas que ele comprava cadáver, até está registrado numa série chamada Da Vinci's Demons, foi lançado pela Fox na época, e que ele comprava cadáver e ele dissecava cadáver para fazer desenho de anatomia. Então, assim, lendas à parte, a gente pode perceber que esses caras eles chegaram ao nível de um Alex Ross, o próprio John Byrne, esses caras eles chegaram ao nível de perfeição, que a gente vê como perfeição, muito realmente não começou ontem, começou ali, de jovem. Né? Aqui tem o Alex Ross aí, né? Para quem não conhece. Mostra pra galera. Galera, esse é o Alex Ross. Você vê que os desenhos dele são praticamente perfeitos, né? Sequencial Cine.